estão trabalhando sobre esse assunto aí de liderança na igreja, presbítero, diácono, que não existe graduação, né? Um é maior do que o outro, um tem mais estrela do que o outro. Não, de jeito nenhum. Nós somos chamados para a obra do Senhor, não tem nada de graduação, estrela no ombro aqui não. Então, somos realmente todos servos. Então, realmente, isso acontecia ali. Os próprios discípulos entenderam isso. Nós precisamos nos dedicar à oração e à pregação. E não queria, porque o trabalho de ajudar, de servir era muito importante, mas o trabalho de oração e pregação também era de fundamental importância. Então, irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, pensar no critério aqui. Critérios utilizados para a eleição dos diáconos. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Bom, então o que eu queria trazer para a gente pensar alguns minutinhos aqui é só isso aí, sobre os critérios que nós usamos. Né? Que critérios nós usamos? Eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos, e com respeito aos critérios que às vezes nós usamos aqui. Estou falando aqui da nossa congregação. Né? Hoje, como é que funciona? Nós usamos um método de eleição. Então, aquele que for mais votado, ganha. Aqueles que forem mais votados, dependendo do número de vagas, são escolhidos. Naquela época lá, nós não sabemos qual foi o critério, qual foi o tipo de eleição que eles fizeram. Nós nos lembramos, né? Por exemplo, Matias, eles, no final das contas, tinham 2 lá para ser escolhidos, eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Matias. Que tipo de sorte é essa também? A gente não sabe se foi bem me quer, mal me quer, né? Se foi 2-1, né? 2-1, 2-1, 2-1. Então, quer dizer, a gente não sabe qual o tipo de aposta, qual o tipo de sorte que foi lançado lá para ser escolhido o Matias. Para o ímpar os 2, vamos tirar para o ímpar os 2 aí, né? Então quem ganhar, ganhou. A gente não sabe. Ah, é? E é bom, é justo? Eu não conheço. Ah, beleza. Bom, então. Ou seja, irmão, só para dizer o seguinte, que nós não sabemos qual foi o método utilizado lá para a escolha deles. Não tá escrito, o texto aqui não está claro para saber qual foi o método de eleição. Mas eles oraram. Nós sabemos que eles oraram e foram orientados com respeito àqueles nomes ali. Né? Bom, então eles escolheram esse 7. E nós aqui? Então nós escolhemos aqui. Olha, gente, então primeiro, só para dar uma palavrinha rápida aqui, primeiro como é que acontece? Na época de eleição, algumas pessoas são indicadas. Olha, eu sugiro fulano, eu sugiro fulano tal, eu sugiro fulano. Então, essas sugestões vão para o conselho e o conselho dá uma analisada geral aí por cima a respeito daqueles nomes. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Eu até estava comentando com o pastor que esse aqui é o dia que eu mais sofro. Eu olho para aquelas listas e falo, meu Deus, como é que eu vou dizer se esse homem aqui pode ou não pode, se eu mesmo não sei se eu posso ou se eu não posso? Né? Então, quer dizer, julgando, se eu julgar aos outros por mim mesmo, ninguém pode, ou então todo mundo pode. Porque realmente o negócio é duro. Mas, enfim, é um trabalho que nós precisamos fazer. Então, aí, a escolha, não, esse aqui talvez, vamos dizer assim, nós podemos até analisar, por exemplo, com respeito ao tipo de trabalho da pessoa, o tipo de temperamento, a fama que a pessoa tem, se tem boa fama, né? Isso aí. E dia desse eu devo estar com 5 processos lá que deu calote, não sei aonde. Não, se o sujeito dá calote aqui, não pode ser diácono, não. Então, se ele for isso aqui, não pode. Então, enfim, tem alguns critérios bem visíveis que a gente realmente tem que utilizar. Agora, a gente não sabe o que é na vida pessoal da pessoa, no interior do coração dele, o que tem. Aí não está com a gente. Mas, de qualquer maneira, depois tem um dia da eleição, aí
Ó, tem 13 nomes aqui, vamos escolher 5. Aí você vota e aí vê quais foram os 5 mais votados e eles são escolhidos para o cargo. Agora, o grande problema, para mim, desse tipo de eleição, é que às vezes nós, como eleitores, não oramos o suficiente para saber em quem votar. A gente vota, nós já vimos aqui, ó. Então, votamos em pessoas, por exemplo, aqui na nossa igreja, que no segundo mês a pessoa já pediu para sair. Ah, não quero não, então, enfim. Nós votamos errado, eu acredito isso. Eu me lembro, quando eu fui eleito diácono aqui, eu estava noivo. O pastor falou assim, olha, Samuel, é o seguinte, você foi indicado para ser candidato aqui, mas como você não é casado, você não poderia. Mas como você está noivo, eu vou deixar, porque você só vai tomar posse depois de casado. Tá bom, então, aí fui eleito praticamente, eu e o Samuel Roberto, fomos eleitos solteiros. Depois é que nós casamos. Né? Bem, mas, vamos lá. Agora, gente, o que eu queria só chamar a atenção nossa aqui é para esse detalhe. Né? O que nós precisamos caprichar, por exemplo, na hora da votação, porque aqui, ó, nós vimos aqui que o Estevão foi um sujeito muito bem escolhido. O texto não fala mais sobre os outros, só menciona o Estevão aqui na sequência do trabalho. Mas foram pessoas bastante escolhidas. Eles tinham boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. E a gente sabe que ele era cheio do Espírito e sabedoria, porque o próprio texto diz, né, que o Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Sabemos disso. Oi. Pastor, o pastor quer falar um pouquinho. Obrigado, pastor. Esses critérios, boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, são pessoais, né? Eu vou escolher um diácono, um presbítero aqui, vou perguntar para ele, tem boa reputação? Está cheio do Espírito? Você é uma pessoa sábia? Ele vai dizer o que para mim? Olha, dos 3 eu tenho um. Não, é só um, então não vai dar. Não, eu tenho 2. E qual que são os 2? Nós, enquanto igreja, é que vamos testemunhar isso acerca deles, né? A boa reputação. Aqui eu não fiz isso, mas no Rio nós chamávamos as esposas e os filhos. O que você tem para dizer dele? Casa. Aí ele falava assim, aí é interessante que próximo das eleições os melhores maridos do mundo estavam lá. Gente, davam um presente, levavam para jantar fora. Ele subiu o nível de... Entende? Passou aqui e volta para o normal. Então, é basicamente isso. É perguntar para a família, perguntar para o patrão dele ou para os funcionários dele acerca da reputação dele. Porque aqui na igreja, gente, só tem gente santa. Melhores crentes do mundo. No domingo, então, nós somos maravilhosos. Lemos Bíblia, cantamos, né? Cheio do Espírito Santo. Mede-se isso pelos frutos do Espírito na vida da pessoa. E somos nós que vamos fazer isso quanto igreja, né? Eu estou acompanhando o Perotti, eu posso dizer, sim, o Perotti tem os frutos do Espírito Santo em evidência na sua vida. Eu testifico que ele pode ser um presbítero, eu vou votar nele, porque eu estou vendo, já vi da sua reputação e também experimentei da sua sabedoria. São critérios para o diaconato, que a gente, como igreja, tem que acompanhar. A cada 2 anos nós temos eleições aqui, nos anos pares, né? Então, esse ano nós não temos, próximo ano nós temos. Vamos eleger a metade da junta diaconal e vamos eleger a metade do presbitério, que vai dar também a metade da mesa. Então, geralmente ali próximo de outubro, que é na última semana de outubro, nós damos aulas específicas para a igreja, acompanhamos os candidatos, mas ainda assim é provável que a gente cometa erros, deslizes, né? Porque nós votamos porque somos amigos,
ou votamos porque eu gostei muito da aula que ele deu, ou porque é parente, porque ele fala bem, porque vai dar retorno, aos critérios pessoais que a gente tem, que não são muitos bíblicos, né? E acaba dando problema, como já tivemos algumas experiências não muito agradáveis aqui acerca de eleições. Obrigado. Obrigado. Alguém mais? Eu quero falar porque o meu genro foi eleito diácono. E ele, experiência cristã, exemplo cristão, na casa dele ele não teve. Ao contrário, a mãe era espírita, o pai ia seguir o que a mãe seguia. Então, eu acho que ele está tendo uma chance e está colocando em prática essa chance que ele está tendo, após ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. E eles estão morando comigo. Olha, diácono, eu já falo assim, né? Aham. Ele falou, o que foi? O que eu fiz de errado? Eu falei, que foi dessa vez, né? Cuidado, você é diácono. Eu vou lá na igreja. Tá bom, dona Cida, a sogrinha, vai, tá bom. Então, é delicado, porque exige, não quero tirar o desejo diáconos, hein, pelo amor de Deus. Mas quando somos convidados para isso, temos uma grande responsabilidade. Presbítero, então, quando o nosso irmão foi nomeado presbítero, eu falei assim, e agora você vai ajudar o nosso pastor, hein? É isso aí. O Orlando quer falar um pouquinho também. Irmãos, fazer uma colocação, a meu respeito, quando eu fui convidado para ser presbítero, há 18 anos atrás, eu tive que me reunir com a minha família primeiro, em casa, conversar com eles primeiro. Eles tinham que dizer para mim que eu apresentava algumas qualidades para estar nesse cargo. E falei para minha esposa que ela jamais ia ser vista na igreja como esposa do Orlando, ela ia ser vista como esposa do presbítero. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande na vida dela. E falei para minhas filhas também, se eles concordassem que eu assumia o cargo de líder, elas tinham que entender também que ela não ia ser vista mais como filha do Orlando, mas filha do presbítero Orlando. Então, eles tinham uma responsabilidade também junto comigo no ministério. E queria que eles falassem para mim se eu podia assumir também esse ministério, que era muito importante para mim. Então, a família aprovou a minha ida para o ministério. Então, eu sou grato a Deus por isso. Então, a gente precisa, como líder, realmente ouvir em casa primeiro. Ouvir os filhos, a esposa, perguntar para eles se eu preencho os requisitos para ocupar esse cargo. Porque o maior testemunho de líder é dentro de casa. Para ser lá fora é muito fácil. É dentro de casa que a gente apresenta essas qualidades para a família. Então, para mim, foi importante ouvir da família, das minhas filhas e da minha esposa, que eu preencho esse requisito. Então, para mim, foi importante. Obrigado, meu irmão. Essa aí é uma bela lição. Gostei demais. Né? Eu não me lembro se eu perguntei isso lá em casa, não. Hã? Perguntou não, né? Não, realmente não me lembro. Nunca é tarde. Obrigado. Muito bem. Então vamos andar aqui um pouquinho. Agora, meus irmãos, vamos ver o grande problema que Estevão enfrentou. Aqui na sequência do texto, aí de 9 a 14, diz assim. Então veja, ó, até aqui ele diz, ó, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria do Espírito com que ele falava. Então subornaram homens que disseram, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo
aos anciãos e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Bom, então, alguns comentários eu gostaria de fazer a respeito desse texto, e depois os irmãos poderão contribuir, por favor. Então, primeira coisa, e não podiam resistir à sabedoria. Então, realmente, Estevão, meus irmãos, eu quero trazer já vou falar de novo isso aqui, mas olha, quero trazer de novo, o fato é o seguinte, que a sabedoria de Estevão, ela era, eu não sei de onde ele tirou tanta sabedoria, mas de um lugar eu sei, ele era um estudioso da palavra. Depois, no capítulo 7, nós não iremos ler o capítulo todo, sério, fazer um breve resumo depois. A gente vai ver que o discurso dele no capítulo 7 demonstrou um preparo fantástico. Sabia, né, o nome das pessoas, o nome dos livros, os profetas, sabia qual era a mensagem de cada um, qual era o ministério de cada um. Então, talvez uma das maiores fontes de sabedoria de Estevão era a própria palavra de Deus. Ou talvez ele tivesse também há tanto tempo junto com os discípulos que ele aprendeu, né? Deve ter daqueles que seguiram a Jesus durante o tempo dele, não estava entre os 12, mas seguia, era um dos 120. Ele aprendeu muito. Enfim, ele era um homem de muita sabedoria. E a sabedoria não é necessariamente o conhecimento. A sabedoria, às vezes, é o seguinte, ele usa a tonalidade certa para falar, usa as palavras corretas para ministrar alguma coisa, né? Porque é muito diferente de você, por exemplo, se o Felipe pergunta alguma coisa para mim, eu falo assim, não, Felipe. Se eu dizer, não, Felipe. É diferente. Né? Dependendo da tonalidade de voz que eu utilizar, ou das palavras que eu utilizar, eu estou ajudando ou não aquela pessoa que está com quem nós estamos conversando. Mas o fato é que nós podemos entender aqui, especialmente nesse último versículo aqui, que eles olhavam, viam Estevão como se tivesse rosto de anjo, que naquele tumulto todo, ele estava tranquilo, né? Ele estava sereno, olhando as coisas com serenidade. Então, ninguém poderia resistir à sua sabedoria. E esse negócio de não resistir à sua sabedoria dá muito ciúme. Eu não consigo dobrar o sujeito. O cara, para tudo, ele tem uma resposta e acaba com os meus argumentos. Depois ele falou, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido que este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Bom, primeiro, os irmãos poderão se lembrar do que aconteceu no julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus também foi baseado em testemunhas falsas. Então, teve testemunha falsa no julgamento de Jesus e agora testemunha falsa no julgamento de Estevão. Né? Então, baseado em testemunhas falsas. E apresentaram testemunhas falsas. E testemunha é um problema muito sério. Normalmente, né, as leis dizem, se tiver o testemunho de 2 ou 3 aí, é considerado verdade. Se as testemunhas forem falsas e disserem a mesma coisa, é um problema seríssimo, né, diante da lei, da legislação. Se a testemunha for fere em mentira, pronto, estamos fritos. Né? Estamos fritos. Então, só isso aí que era muito parecido com o julgamento de Jesus, baseado em testemunhas falsas. Aí. Depois, lá no final do texto, e que depuseram, esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Daqui a pouco, no próxima transparência, eu vou dizer o seguinte, o que é blasfêmia? Esse homem blasfema contra Deus, blasfema contra o templo, blasfema contra a lei de Moisés. Então, se
Que a blasfêmia, irmãos, basicamente é isso aí, ó. É um enunciado ou palavra que insulta uma divindade, religião ou que é considerado ao que é considerado sagrado. Então, por exemplo, você tem uma pessoa, alguma coisa que é considerada sagrada, você fala mal, então você está blasfemando contra aquilo. Na minha adolescência, por exemplo, a grande blasfêmia que a gente fazia era contra a mãe do nosso amigo, né? É a sua mãe. É blasfêmia contra a minha mãe, tá brincando, quer dizer, falou da minha mãe, o pau vai quebrar. A sua mãe não é homem, né? Ora, então, quer dizer, a grande blasfêmia era contra a mãe. Né? Bom, mas então, ou seja, se alguma coisa é sagrado para nós amamos aquilo, e alguém fala que está cometendo uma blasfêmia. E no caso, a blasfêmia, que é contra o lugar santo, contra qualquer coisa sagrada, se você falar, disser alguma coisa contra algo que é considerado sagrado, você está cometendo uma blasfêmia naquele sentido. Né? Bom, a palavra, expressão ou afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou de reverência. Então, isso é blasfêmia. Ó, ele está pregando aí que o Nazareno vai destruir o templo aqui e vai mudar tudo quanto é costume. Ele está dizendo aqui que, enfim, contra a lei. Não, essa lei aqui. Então, ó, ele está detonando com a nossa fé. Então, as testemunhas falsas foram lá e disseram isso para ele. Bom, aí, ó, exemplos práticos. Eu considerar exemplos práticos de blasfêmia aqui. Primeira coisa, rejeitar Jesus como Salvador. Olha, nós sabemos que Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não quero saber de Jesus. Jesus realmente para mim não faz sentido. Uma blasfêmia. Por quê? Para nós é uma coisa sagrada e importante, fundamental. Agora, queria dizer, irmão, levantar uma outra aplicação lá no Salmo 1. Né? Sabemos de cor o Salmo 1 lá, né? Bem-aventurado o homem, fala aí, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu botei em vermelho lá a roda dos escarnecedores. Porque normalmente a roda dos escarnecedores sai de tudo. Sai de tudo na roda dos escarnecedores. Às vezes, por exemplo, quando você está numa rodinha dos escarnecedores, tem piada sobre o Espírito Santo, tem piada sobre Jesus, tem piada sobre Deus, tem piada sobre os anjos, tem piada sobre a Bíblia, tem piada sobre os crentes, sobre os católicos, enfim, tem piada sobre tudo. Então eu fico pensando, né, que a roda dos escarnecedores é um excelente lugar para a gente cometer esse tipo de falha. Então por isso, que às vezes o crente, ele não é, a Bíblia não aconselha, por exemplo, você ficar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ali vai sair coisa. Vai sair. Seja na parte espiritual, seja na parte moral, seja na parte de falar mal de alguém, enfim. Né? Então a roda dos escarnecedores é um perigo. Eu estava até lembrando, eu tenho um primo, pastor Batista, que fez o seminário lá no Rio, né, o Seminário Batista do Sul, e um dia que eu fui visitá-lo lá no seminário, aí eu estava lá no apartamento dele lá, ele saiu na janela e disse, ali, ó, ali é a Praça dos Escarnecedores. Tinha a Praça dos Escarnecedores lá no seminário, né? Aí eu quero ir lá ver que Praça dos Escarnecedores lá, né? Não, aí eu falei, onde que é a Praça dos Escarnecedores? Realmente, era uma praça onde os alunos se sentavam. Né? Aí eu estava curioso, eu falei, deixa eu ver se a Bíblia fala sobre praça do lugar dos escarnecedores, mas não tinha não. Mas eu vi na internet, achei a Praça dos Escarnecedores lá no Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí tinha um cara, eu li o artigo, lá parece até que o cara era contemporâneo do meu primo, aí mandei para ele, olha, achei esse artigo aqui, vai ver que esse cara aqui é contemporâneo seu aqui no seminário, né? Mas lá tinha a Praça dos Escarnecedores, que é onde os alunos se sentavam para se divertir, para escarnecer de alguma coisa. Bom, quais são? Então eu coloquei uma perguntinha só para a gente pensar rapidinho. Quais são os riscos de participarmos desse tipo de programação? Ou seja, participarmos da roda dos escarnecedores. Então, realmente,
é um grande perigo, eu chamo a atenção de vocês. Alguém gostaria de se lembrar de mais alguma coisa aí sobre isso? Muito bem. Ó, sábio. Então agora, aqui no capítulo 7, nós não vamos ler o capítulo 7, são 50 e tantos versículos, então a gente ia gastar, eu cronometrei, gastei 9 minutos para ler. Então eu li, não vamos gastar os 9 minutos lendo, não, vamos só fazer o resumo aqui. Então, ó, o capítulo 7 fala sobre a sua defesa diante do Sinédrio. Olha lá, ele fala sobre a chamada de Abraão, fala sobre os 12 patriarcas, fala sobre José no Egito, sabe, sobre a saída do Egito, o êxodo no deserto, profecias da chegada de Jesus e a constante rejeição do plano de Deus. Fica 50 versículos falando a respeito disso. E é impressionante como é articulada o pensamento dele. Totalmente articulado. Você lê ali, você vê. Se você, depois eu convido os irmãos a ler o capítulo 7 de Atos aí, você vê a sequência direitinho, que não tem uma falha na sequência da aula que ele deu lá. Olha, primeiro aconteceu I, depois aconteceu I, depois chegou... Chegou, olha, os vossos pais, nossos pais rejeitaram esse profeta e vocês também rejeitaram e vocês acabaram de assassinar Jesus. Foi aquele justo que havia sido predito lá nas profecias. Né? Então, foi exatamente o que complicou a vida dele. Aquilo, né? Quando ele chegou lá no 50, quanto que é aqui? 51. 51, diz assim, ó. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. Né? Então, vocês que desprezaram os profetas, assassinaram, etc., vocês também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Então, 70 sábios lá, 70 autoridades reunidas lá, ouvindo Estevão, e ele aponta, vocês são os assassinos, traidores. Nós sabemos, irmãos, como é difícil a gente ouvir uma acusação na cara. Perote, seu cabelo está ficando branco. Ele olha, mas como? Onde você viu o cabelo branco? Hã? Mas tem hora que tem algumas coisas que são a acusação dói, né? É outra coisa. Mas, irmão, então, se alguém chegar e fizer uma acusação direta, Samuel, você, isso e aquilo, mau caráter, já é uma acusação. Exatamente. Então, e o que Estevão fez foi isso. Eles são assassinos, traidores. Aí a coisa sujou para ele. Eu coloquei aqui, ó, a título de curiosidade, nesses capítulos 7 aí, ele varreu os principais personagens, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Josué, Davi, Salomão, os profetas, e referiu-se a 11 livros do Antigo Testamento. Só de curiosidade. Eu não vou falar para vocês quais foram os livros aqui, mas para não gastar tempo. Mas, de qualquer maneira, ele se referiu a tudo isso aí. Então, isso mostrou para mim, por exemplo, o conhecimento que ele tinha a respeito da Escritura. Né? Então, realmente, Estevão era um homem muito preparado. Isso. Mensagem. Precisamos conhecer as Escrituras em todas as oportunidades. Eu me lembro de uma pessoa que estava conversando
a gente estava conversando uma vez, da necessidade de participar do estudo bíblico, de estudar, ler livros diferentes, ler livros fora e tal. A pessoa falou para mim, não, eu estou satisfeito com o que eu já sei. Não vou gastar tempo estudando esses livros, não, e tal. Então, tudo bem, é uma escolha da pessoa. Mas, normalmente, nós somos incentivados a estudar a palavra, né? Ler a Bíblia. Então, cada vez que nós fazemos a nossa hora tranquila, cada vez que nós lemos um capítulo da Escritura Sagrada, cada vez que nós ouvimos uma mensagem, a gente está acrescentando algum conteúdo a mais ao nosso conhecimento cristão. Né? Então, simplesmente de ouvir um testemunho de alguém, então nós está acrescentando alguma coisa para o nosso crescimento cristão. Então nós precisamos cada dia crescer, cada dia. Quando a gente prepara a aula, né, todos nós que somos ou fomos professores aqui, sabe disso. Cada vez que a gente senta para preparar uma aula, é uma montanha de conhecimento que a gente adquire para a nossa própria vida. Por quê? Antes de falar isso aqui, eu tive que aplicar para mim primeiro. Então, realmente é complicado. Então, precisamos conhecer a Escritura em todas as oportunidades. Então, não dá para... eu estou com preguiça. Hoje eu não vou estudar, não. Enfim. Diga. Tem a Leila primeiro, depois a Cida. Estou deixando a Leila falar primeiro, porque ela é minha irmã, viu? Você viu, né? Protecionismo. Esse exemplo que o Samuel deu, uma vez, uma crente veio me criticar porque ela achava que eu estava lendo muito a Bíblia. Porque eu estava aproveitando uns horários no consultório, que eu não estava com cliente, e aí ia estudar. Aí ela disse que eu estava lendo muito, daquele jeito eu ia acabar ficando maluca. Aí eu falei, filha, mas será que não é o contrário? Você não está precisando estudar um pouco mais? Não. O que a pastora entrega para a gente, para mim, é o suficiente. Ok. Vai fundo, né? É meio difícil, né? A gente ficar só com o pastor, né, pastor? Então, eu também concordo com isso. Precisamos conhecer muito as Escrituras e todas as oportunidades que nos vêm. Nós não podemos perdê-las. Por quê? Nós falamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que falam, Jesus? Só Jesus? Eu falei, só Jesus na minha vida. Eu já conheci outras, que eu já tive, né? Vários motivos que me levaram a outras denominações. Espírita, candomblé, minha mãe era muito doente, nós procurávamos cura para ela tinha problemas espirituais severos. Mas Jesus é o nosso libertador. Por isso que eu falo sempre onde eu estou. Isso aí, não perder as oportunidades. Pede, ora, agora eu vou falar do teu nome, Senhor. Unja-me com o teu santo poder. E a gente tem que falar mesmo. A minha mãe viveu muito tempo doente. Meu irmão ainda está vivo, mas ele é muito espírita também. Então, na hora que vocês falam assim, pense numa pessoa que você gostaria que ela tivesse aqui. Eu penso no meu irmão, porque ele é muito comunicativo, ele é muito recíproco, mas ele é espírita, infelizmente. E quando o meu marido se converteu, ele tirava o sarro, né? Não sei de que forma. O Tintones. Tintones está aqui. Eu falei, não, o meu marido é do Senhor Jesus. Então, é muito sério. Não podemos perder
oportunidade nenhuma. Obrigado. Bom, esse último versículo que a gente vê lá, que é: todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Quer dizer, por esse verso, nós podemos pensar que ele estava tranquilo na sua argumentação. Mas a coisa ficou feia, né? Quando aconteceu esse do versículo 51 a 53, quando ele xingou, botou o pessoal no lugar que eles deviam ficar mesmo. Bom, vamos ver lá. Então, 51 e 58 texto que nós já lemos. Agora, ó. Na hora que tem um delay aqui. Aí eu aperto 2 vezes e isso passa tudo. Ó, isso foi demais para eles e ninguém gosta de ouvir as próprias... Aí, tá vendo? Eu nem falei nada, ele já andou. Agora vamos ver o final aqui. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Então, rapidamente, né? Então Estevão, ele realmente foi levado lá para fora, perto, algum texto diz que era perto de um despenhadeiro para jogaram pedra nele até ele morrer. Mas essa é a coisa interessante, que eu falei assim: olha, Senhor, não nos impute esse pecado. De novo, tem uma semelhança à crucificação de Jesus. Né? Jesus também, na hora lá da crucificação, ele diz: não lhes impute, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Estevão, não lhes impute esse pecado, pediu perdão. Perdoou aqueles que estavam apedrejando. Então ele foi apedrejado. Paciência. Viu a glória de Deus, né? E Jesus ao seu lado. 1, 2, 3. E aí, Saulo estava lá. Depois, mais tarde, nós vamos ver, vamos estudar na sequência do nosso estudo, vamos ver que Saulo era exatamente o apóstolo Paulo, depois ele transformou-se em apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo Paulo se refere a esse episódio lá nos capítulo 11 e no capítulo 22, né? Que era ele que estava lá vigiando a roupa das pessoas que estavam lá jogando pedra no Estevão. E eles foram contra ele com ódio. É engraçado, por que tanto ódio? Parece que as pessoas eram treinadas a odiar. Assim, tinha um treino especial para odiar as pessoas. Exatamente. Né? Dói. Agora, a coisa interessante, irmãos, é o seguinte: ele orou pedindo perdão pelos pecados dos apedrejadores. Igualzinho Jesus fez. Senhor, não nos impute esse pecado. Então, eu queria meditar um pouquinho, rapidamente, nesses últimos minutos aqui, a respeito desse perdão que Estevão praticou. Agora eu fico com medo Então, todo o processo foi parecido com o processo de Jesus. Então, vamos ver lá o perdão. Perdoa-lhes. Porque lá em Lucas, Jesus falou: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu gostaria, meus irmãos, de ler um pedacinho do livro que a gente estuda aqui para preparar a lição, sobre martírio, que chama de martírio moderno. Primeiro ele fala de dois religiosos que trabalhavam lá em Uganda. Uganda, lá na África. Não sei, os mais contemporâneos. Eu lembro aqui do Idi Amin. Idi Amin Dada, lembra do Idi Amin Dada? Então era um dos presidentes, dos ditadores mais sanguinários que tiveram lá na África. Então, realmente, era um sujeito muito sanguinário. E tinham 2 bispos. Um deles, ele foi condenado. E diz aqui o seguinte, que esse Lu ele foi chamado lá para a sala do Idi Amin, e parece que o próprio Idi Amin matou o bispo.
Outro bispo, chamado Festo Quivengi, ele escapou. Aí eu quero ler a parte aqui do Festo Quivengi. Foi diferente para o bispo Festo Quivengeri. Ele escapou e trabalhou para muitos ugandenses que haviam fugido para muitos países. Na Sexta-feira Santa de 1977, ele estava sozinho, andou pela agitada Regent Street, em Londres, até a BBC Church All Souls and Langham Place. Ele entrou silenciosamente para se juntar à congregação para um serviço de 3 horas de meditação sobre a crucificação. Foi a primeira vez, durante semanas, que ele teve a oportunidade de frequentar uma igreja como um indivíduo privado para orar e refletir, em vez de ministrar. Geralmente, os seus pensamentos se acalmaram, gradualmente, os seus pensamentos se acalmaram. Ele começou a esperar em Deus em oração. A congregação foi convidada a refletir sobre a morte de Jesus e como isso deveria afetar a vida deles agora. A história da crucificação foi lida com as palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Festo começou a meditar nas palavras e, imediatamente, surgiu, por assim dizer, um grande farol em meu coração. Amin, o Idi Amin, entrou em cena e o Senhor disse: você deve perdão a mim. Festo ficou chocado e muito chocado. Sentado na All Souls, ele se sentiu atordoado além das palavras. Mas, Senhor, ele gaguejou, eu não odeio esse homem. O Senhor disse: espera um minuto. Você foi se revoltando com ele. A sua atitude tem endurecido. A mim não é o perdedor, você é, Festo. A sua dureza só levará à sua própria perda espiritual. Vai tirar a sua capacidade de comunicar o amor de Deus, que é a essência do seu ministério e testemunho. Foi em choque, então, que o Senhor disse: você acha que é difícil perdoá-lo? Suponha que, quando os soldados colocaram os pregos em minhas mãos, um deles tenha sido o presidente a mim. Eu teria dito: Pai, perdoa a todos, exceto a mim. Foi o suficiente para a festa. Em silêncio, ele inclinou a cabeça no que ele sempre consideraria o ponto alto de sua peregrinação espiritual. Buscou a graça que poderia conceder-lhe a esse nível de amor e perdão. Quando veio, era um ar fresco para a minha alma cansada. Eu sabia que tinha visto o Senhor e fui libertado. O amor encheu o meu coração. E nós, perdoamos aquele que nos ofenderam ou aos nossos? Se não, isso está nos ferindo e está ferindo a Deus. Então, fiquei impressionado com essa história desse homem, né? Que realmente o Senhor deu um exemplo fabuloso, que ele pode ser aplicado a nós também. Está aqui. Isso. Obrigado. A gente, quando fala em martírio, a gente sempre vai muito para o passado, né? A gente não chega a pensar em 2023 agora, nesse exato momento. E a lição, ela termina assim: Jesus adverte que seus seguidores devem tomar sua cruz e estar prontos para morrer por ele. E a última frase, ela diz aqui: até onde cremos no poder dado pelo Espírito para testemunhar nossa fé? Até onde a gente vai? Então, quando eu penso em martírio, eu não penso no homem-bomba. Por quê? O homem-bomba, ele não é um mártir, ele mata. Ele é um infeliz que mata. Ele mata a sua alma e a dos outros. O mártir, ele morre sozinho. Então, quando alguém lembra que um tempo atrás, acho que uns 3 anos, uma cena que rodou o mundo, os cristãos egípcios sendo decapitados na beira do rio Nilo, na praia, e a água da praia manchada de sangue passou no G1, passou na CBN. Aquilo são mártires, irmãos. E eles não estão morrendo ali porque eles acham que vão receber coroas. Eles estão morrendo ali por uma diferença muito grande. É amor a Cristo só.
Eles não estão preocupados com o que eles vão receber. Entendem a diferença? Eles morrem por amor, eles vivem por amor. Uma vez uma senhora que ficou 10 anos presa no campo de concentração, existe ainda, sabia, gente? Na Coreia do Norte, trabalhos forçados. Ela disse que Deus colocou ela 10 anos num campo de trabalho forçado, porque a cada ano Deus deu uma alma a ela dentro da prisão. E quando ela saiu, ela tinha 91 anos, por milagre saiu viva, porque não saem vivo de lá. Por milagre saiu viva, e hoje ela viaja pelo mundo através do Ministério Portas Abertas. Então, se você, ela está com 95, se você quiser conhecer o que acontece com os irmãos hoje, em tempo real, existe um noticiário da igreja perseguida, que os irmãos podem acompanhar os mártires de hoje. Não é para chorar e se descabelar, não, é para orar. E nessa organização, você entra no site Portas Abertas, lá tem um noticiário em tempo real do que está acontecendo hoje, agora. Nesse momento que nós estamos aqui, muito bem felizes na casa do Senhor, tem um irmão morrendo ou sendo preso. Acompanhe, pegue o nome da família, ore, dedique um tempo a esses irmãos, esses mártires de hoje. Quando a gente pensa em martírio, pensa muito no passado e nos filmes que a gente vê. Pense hoje agora, nesse momento tem um irmão teu sendo morto, ou torturado, ou sua casa sendo invadida, ou uma igreja sendo destruída e queimada. Era isso que eu queria deixar. Porque hoje se falou muito em diácono e tudo, é importante, mas pense no martírio da igreja hoje. Saia daqui dizendo assim, eu vou orar pela igreja martirizada hoje, porque amanhã, irmão, pode ser qualquer um de nós. Pense nisso. Muito obrigado. Obrigado. Alguém mais? Vamos terminar então. Agradeço demais, irmãos, a participação de todos, a presença. Vamos continuar no próximo domingo estudando novamente esse tema. E peço a vocês que baixem sua cabeça em oração. Eu vou pedir ao Pedro, que está com o microfone, para orar, encerrando a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu mais uma vez a oportunidade de expressar o seu amor através das nossas vidas. Amém. Obrigado porque o Senhor tem transformado os nossos corações a cada dia. E eu clamo para que o Senhor continue operando desta maneira. Amém. Pai, toca os nossos corações também para que possamos olhar para as pessoas, ó Pai, com esse amor que o Senhor tem. Esse amor que perdoa, esse amor que une e que não exclui, ó Pai, os outros, dependendo da sua diferença. Amém. Mas que esse amor também transforme, ó Pai, a vida dessas pessoas. Nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito de tal maneira que as pessoas com quem nós cruzarmos, ó Pai, o nosso olhar, o nosso sorrir, o nosso abraçar, elas possam ver a Tua face. Amém. Assim como o Estevão teve essa cara de anjo, ó Pai, onde refletia a Tua presença, nós também possamos refletir a Tua presença. Amém. Nos leve em segurança para as nossas casas e, por favor, ó Pai, continue sendo o rei das nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, gente. Bom almoço.